Bom, vamos falar um pouco do senhor, prefeito. A gente estava falando de debate e eu tenho enorme curiosidade de saber como que o senhor virou o candidato do Jair Bolsonaro em São Paulo. A gente sabe que não foi uma decisão mais popular que o presidente Bolsonaro tomou, e eu quero entender como que levou o presidente ou o partido dele a fazer esse apoio. Num dado momento, quando eu questionei o presidente, ele virou e falou para mim, olha, você sabe que eu não sou o dono do partido. Como é que foi essa aliança? Foi uma aliança com o Bolsonaro, com o Valdemar? Olha, o Paulo, primeiro é importante o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro, ele tomou essa decisão por uma série de questões, mas eu imagino que principalmente por aquilo que eu defendo. Eu sou uma pessoa que sou contra as drogas, contrário à flexibilização do uso de drogas. Inclusive me posicionei, escrevi artigo nos grandes jornais aqui de São Paulo contra isso. Eu sou pró-vida desde a concepção, contra o aborto. Sou cristão, católico praticante, vou na missa todos os domingos, a minha paróquia, a Paróquia Imaculada Conceição, tem o grupo, agora a gente suspendeu por conta desse período que eu estou de prefeito, mas grupo de oração na minha casa, com a comunidade católica Shalom, o grupo de oração na minha casa chama Sagrada Família. Eu sou a favor da liberdade econômica. Enfim, os valores, os principais valores que o presidente Jair Bolsonaro defende, são os mesmos que eu defendo, é os mesmos que eu creio, né, que você também defende. Fora isso, eu assumi a prefeitura quando, infelizmente, perdemos o Bruno Covas no dia 16 de maio. Acho que é até bom, se você puder me dar aqui uns minutinhos, muito rápido, para poder contar isso para as pessoas. Eu assumi no dia 16 de maio de 2021, quando a gente perdeu o Bruno. Quando foi em junho, o presidente Bolsonaro ligou na prefeitura e falou assim, olha, eu quero conhecer o prefeito da maior cidade do país ao qual eu sou presidente. Em julho, eu fui até Brasília conhecer o presidente Bolsonaro. E foi uma reunião muito boa, porque ele, naquele momento, eu já aproveitei e levei uma pauta importante da cidade, que era uma dívida que São Paulo tinha com o governo federal de 25 bilhões de reais. Nós pagávamos 280 milhões de reais por mês a dívida. E eu cheguei para o presidente Bolsonaro e falei, presidente, tem essa situação, São Paulo representa o Brasil, porque aqui a gente tem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né? Mas tem gente do Brasil inteiro. Existe essa situação. Aqui, o que aconteceu? Tinha uma ação judicial desde 1958 que discutia a questão do Campo de Marte, portanto, décadas. Eu falei, a gente podia fazer aqui um encontro de contas. Resolve a questão do Campo de Marte, resolve a questão da dívida e a gente caminha. Eu lembro, Paulo, que o presidente Bolsonaro falou assim, olha, eu vou consultar o André Mendonça, porque na época o André Mendonça era o advogado-geral da União. Depois ele foi para o STF, né? Então lembra que eu estou falando lá de julho de 2021. Eu vou consultar o André Mendonça. Se o André Mendonça achar que isso está dentro da legalidade, que isso está dentro das normas, das leis, que é possível, eu quero ajudar a cidade de São Paulo, mas eu preciso ver se está dentro das normas. E ele falou para mim, agora é o seguinte, se eu consultar o André Mendonça e ele falar que não é possível fazer, você não fala mais isso comigo, né? Aquele jeitão dele, né? Eu falei, não, presidente, ok. Tal. O André Mendonça fez a sua avaliação e falou, não, é possível. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. A gente precisa constituir um grupo de trabalho. Aí, nesse processo, o André Mendonça acabou saindo, entrou o Bruno Bianco, o advogado-geral da União, participava o Tarcísio, foi aí que eu conheci o Tarcísio, que era o ministro da Infraestrutura, o Paulo Guedes, por parte da prefeitura, a doutora Marina Procuradora, enfim, constituiu um grupo de trabalho. E olha, Paulo, quando o presidente tem vontade de fazer, as coisas caminham. Quando foi em dezembro, nós assinamos um acordo, o Campo de Marte ficou para o governo federal e a gente resolveu a dívida da cidade de São Paulo. Então, a nossa relação começou ali. Lógico, de julho até dezembro, aí teve um monte de reunião. Toda vez que o presidente Bolsonaro vinha aqui em São Paulo, eu ia até o aeroporto de Congonhas para poder recepcioná-lo e atualizar o assunto. Então, a gente acabou ali criando uma relação. É só para mostrar que essa relação minha com ele foi numa ação de interesse da cidade, ele como presidente, e que foi, assim, tratado de uma forma muito bacana, com celeridade.
E aí, não é que chegou na eleição, a gente era desconhecido, já tinha esse episódio, esse contato, né? E chegando nas eleições, fui pedir o apoio, sempre batalhei pelo apoio do presidente Bolsonaro, porque a gente tinha e temos hoje ainda um grande desafio, Paulo, que é derrotar a extrema esquerda, com o presidente Lula apoiando, com todo o PT apoiando, e sem querer me estender muito. Aí eu vou terminar de falar, mas só para as pessoas poderem ter um entendimento amplo e maduro do processo. Em 2020, o PSB tinha um candidato, o PT tinha um candidato, o PSOL tinha um candidato, tinham vários candidatos. Eles uniram o PT e o PSOL aqui. Então, ficou uma coligação forte. E a gente não podia dar bobeira, nós não podemos e não vamos entregar a maior cidade do Brasil para a esquerda. Nós não vamos entregar. E eu sempre fui falando, presidente, está aqui as pesquisas, a gente está fazendo pesquisa, a gente está olhando, a gente não pode entregar a cidade para a esquerda, para a extrema esquerda. E esse diálogo foi ocorrendo, foi acontecendo, e foi demonstrado que eu tinha mais condições de vencer a extrema esquerda numa ação racional do processo. E hoje as pesquisas ainda mostram isso. Se você pegar hoje aí, eu sou o único que consigo vencer o candidato Guilherme Boulos. Mas foi uma posição do presidente ou foi uma imposição do Valdemar da Costa Neto ao Jair Bolsonaro? Paulo, o presidente Jair Bolsonaro, até pelo jeito que a gente conhece o estilo dele, jamais aceitaria imposição de ninguém. Isso foi uma construção. Aí o presidente falou assim, olha, eu queria fazer uma sugestão de vice. Falei, presidente, tudo bem, como a gente tem uma grande coligação, a gente pega os nomes e vamos discutir. O PL indicou 5 nomes. Tinha a delegada Raquel Galinatti, a vereadora Sonaira, a vereadora Ruth Costa, o coronel Melo Araújo, tem mais um aqui que agora, nossa senhora, eu vou perder um voto, que eu não vou lembrar. Ai. Bom, tinham 5 candidatos, aí tinha indicação do Republicanos, indicação de outros partidos, e as coisas foram afunilando. Um dia, o presidente Bolsonaro foi almoçar comigo junto com o coronel Melo. O presidente Bolsonaro falou, Ricardo, o coronel Melo vai ajudar muito, tem mais segurança. Coronel, vamos reprisar aqui com o Ricardo a sua experiência no CEAGESP. Lá no CEAGESP tinha 70 milhões de dívida, ele resolveu, tinha exploração sexual infantil, organização criminosa, uma corrupção enorme, ele conseguiu resolver tudo aquilo, falou, vai ser um grande nome. Aí foi tendo declarações de apoio do coronel Melo. Aí o Tarcísio acabou também declarando apoio. E aí as coisas foram sendo construídas e prevaleceu a indicação que eu outro dia encontrei o presidente Bolsonaro, no dia 7. Eu encontrei com ele e falei, presidente, lá no Palácio, que eu fui para o Palácio para encontrar com ele para ir lá para a Paulista, né? Falei, puxa, o Melo estava do meu lado. Falei, obrigado pela indicação, porque é um cara sensacional, um cara fantástico, um grande parceiro. Então as coisas foram construindo. Tem gente que fala... O senhor apoiou o presidente Bolsonaro em 2022, na reeleição dele? Apoiei no segundo turno, mandei, fiz carreata, a gente fez uma série de ações de panfletagem, de campanha, até o Eduardo Bolsonaro postou até um vídeo meu lá, que a gente estava fazendo aquele vota aí, confirma 22 a Bolsonaro, a gente dançando ali com todo mundo de amarelo, fazendo carreata. Até tá no... Mas eu fui buscar uma reportagem do G1 de 2022 que diz que o senhor apoiou, de fato, o governador Tarcísio, mas em relação à disputa presidencial, o senhor optou pela neutralidade. Não, de jeito nenhum. Inclusive, eu estou te contando aqui que o próprio Eduardo Bolsonaro fez uma publicação da nossa carreata. A gente fez campanha de rua, de ir para a rua, de fazer campanha. Senão, o presidente Bolsonaro está errada essa reportagem. Reportagem é fake news, tem que mandar lá para o Xandão, o pessoal do Globo, o Wallace Lara, da TV Globo. Não, o que tem aí, deixa eu falar, Paulo, o que acontece é o seguinte, o MDB, ele tomou uma posição aqui de fazer o seguinte, de oficialmente apoiar o Tarcísio e deixar liberado o apoio dos seus filiados ao presidente. Eu optei por apoiar o presidente Bolsonaro. Tinha outras pessoas aqui do MDB que acabaram apoiando o outro candidato, mas o meu posicionamento... Porque não é só falar, né, Paulo? Eu estou te falando assim de imagens das minhas ações, de eu fazer campanha,
de estar Mas então, oficialmente, houve o apoio do Ricardo Nunes ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022. Lógico, óbvio. Então, Fiz carreata, fiz falsa. campanha, fiz panfletagem. Então a reportagem é falsa, né? Porque a reportagem diz que o senhor ficou neutro, neutralidade, optou pela neutralidade em relação à disputa pela presidência. Então, não dá para as duas coisas serem verdadeiras ao mesmo tempo, né? A reportagem e o que o senhor está me dizendo agora. Como eu opto pela fonte primária, né, que eu estou ouvindo diretamente do senhor aqui agora a sua posição, eu tenho que dizer que a reportagem do G1 é falsa. O senhor concorda? Ela é imprecisa, né? Ela talvez não tenha me acompanhado nas minhas ações de rua, na carreata que eu fiz, nas panfletagens, nos pedidos de voto que a gente desenvolveu na campanha. Então, é muito olhando para frente, então, prefeito, quem hoje o que ele representa, o Jair Bolsonaro, e se o senhor o apoiaria em uma eventual eleição a presidente em 2026, caso ele recuperasse os direitos políticos dele? Óbvio, com certeza. Até porque eu sou uma pessoa muito grata aos apoios que eu recebo. Eu tenho hoje, evidentemente, o apoio do presidente Jair Bolsonaro, o apoio do governador Tarcísio, o presidente Jair Bolsonaro se tornando elegível, com certeza absoluta. Eu faço questão de falar, porque sempre tem ruído, né? Sempre tem ruído. Com certeza, eu irei apoiar o presidente Jair Bolsonaro, como irei apoiar o governador Tarcísio de Freitas.